Olá, está começando mais um diálogo automotivo aqui pela ATV e hoje o nosso assunto são os desafios da reparação de veículos. É agora. Estamos recebendo neste diálogo automotivo Clóvis Pedroni Júnior, diretor-presidente da Alfatest, uma das mais importantes empresas de equipamentos do mercado brasileiro. Clóvis, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente neste diálogo automotivo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, bater um papo, levar um pouco de informação para o mercado aí. E tem muito assunto na área de manutenção, né? Tem muito assunto. O assunto só cresce. Só cresce. Clóvis, para a gente começar, como vai o mercado de equipamentos no Brasil? O mercado de equipamentos, vamos dizer, está num momento bastante razoável, né? Um bom momento até, porque a frota está ficando mais velha. A frota vai ficando mais velha e vai reparando mais veículos. Então a gente escuta, e é verdade, que as oficinas estão com muito serviço. Elas estão, que nem dizem, lotadas de serviço, né? Obviamente que a instabilidade econômica, política, todos esses desafios que a gente tem no Brasil, né? O Brasil não é para fracos, né? A gente acaba criando uma questão de dificuldade no sentido de dúvidas, invisto, não invisto, porque nós trabalhamos com investimento. O nosso cliente vai investir no equipamento. É como na minha empresa, se eu vou comprar computador novo ou não vou, se vai investir num novo servidor ou não vai. Então a gente tem que sempre pesar isso. Mas, por outro lado, a tecnologia dos veículos está avançando muito e avançando rápido. Isso requer que o mecânico esteja sempre atualizado, o que é bom para nós que tentamos levar para eles o que tem de melhor no mercado mundial, né? Bom, falando em mecânico, o mercado de manutenção veicular reserva alguns desafios daqui para frente, né? A gente vai falar um pouquinho deles, eu sei que você tem informações muito interessantes, mas antes de falar do desafio dos mecânicos que envolvem o diagnóstico, e esses desafios se estendem para o consumidor final, para o dono do carro, e ele não sabe disso. Sim. Mas eu queria começar falando de desafios para a própria indústria de equipamentos, especificamente no caso dos scanners, né? Nunca foi hábito da montadora, vamos chamar de hábito, para ser elegante, compartilhar informações. Bem elegante. Informações com vocês e eu sei que o pessoal da indústria de equipamentos sempre teve que correr atrás das informações para poder criar os scanners, para poder simular aqueles diagnósticos. Vocês chegavam a fazer, não sei se continuam fazendo, a engenharia reversa. E os carros estão cada vez mais complexos, né? Para você, eu não sei, a minha área não é exatas, né? Mas eu fico imaginando o trabalho de fazer um processo de engenharia reversa num carro conectado ou semi-conectado ou semi-autônomo, com esses que já circulam pelo Brasil. Como vai o desenvolvimento de novos scanners para esses carros que estão chegando agora na frota brasileira? Tá. Antes de falar dos carros atuais, eu vou até falar assim rapidamente um pouquinho do histórico, né? Se nós pegarmos a eletrônica embarcada digital, começou no começo da década de 90, 91, alguma coisa do tipo. E lá foi a injeção eletrônica. E depois da injeção começaram a vir outros sistemas, ABS, airbag, painel, imobilizador. Então sempre foi um grande desafio para nós fazer essa engenharia reversa. E nunca teve nenhum apoio de montadora, muito pelo contrário, as montadoras sempre complicando cada vez mais, elas vão aprofundando a criptografia. No início da década de 90, a criptografia era uma criptografia simples e a coisa vai se tornando cada dia pior. Na verdade, a montadora faz um processo que ela quer barrar que a oficina independente e os equipamentos independentes, que somos nós, forneçam produtos que atendam o mercado. Ela quer manter um monopólio dentro da rede de concessionárias. Então é uma engenharia reversa difícil, requer um investimento muito alto. Então às vezes as pessoas falam, puxa, porque uma grande parte da nossa receita é de venda de software, porque você vende o equipamento e fica vendendo software depois o tempo todo. Nós lançamos por ano 6 versões novas de software. Então mês sim, mês não, tem uma versão nova de software, no mínimo, às vezes até mais rápido do que isso, né? De acordo com a demanda e a necessidade do mercado, de forma que o nosso cliente sempre tenha os últimos veículos que estão saindo da garantia ou que ainda que estão
da garantia, porque muitos clientes acabam levando o carro, mesmo na garantia, no mecânico de confiança, para confiar mais no serviço, e também o veículo está na garantia, mas uma revisão, você paga um monte de coisa, e às vezes essa revisão sai cara, mesmo a revisão gratuita, né? Na garantia. Então esse processo é um processo que a gente tem que estar atendendo o cliente da melhor maneira possível. Então, ao longo dos anos, a gente vai desenvolvendo técnicas, tecnologias. Hoje, nós temos softwares que desenvolvem software. Então, esses softwares, esses algoritmos, eles acabam fazendo grande parte do nosso trabalho. Então, a gente conecta lá no veículo, o veículo fala japonês, você fala português, com o tempo você tem que aprender como é que ele fala, como é que tem que fazer o processo. E esses softwares vão aprendendo, eles facilitam bastante, mas são softwares que nós mesmos desenvolvemos como uma ferramenta de trabalho. Mas é uma engenharia reversa difícil, mas estamos aí, é o nosso negócio, temos que atender o nosso cliente da melhor maneira possível, né? Correto. Bom, falando em cliente, vamos falar então dos reparadores, né? A gente, quando a eletrônica começou a se popularizar nos carros brasileiros, demorou um pouquinho para chegar aqui, a gente estendeu até um pouco além da conta a vida útil do carburador, né? E a injeção foi o primeiro passo, depois nós tivemos a Redcam, ABS, enfim. A infinidade de eletrônica. Exatamente. E tinha lá o conector do OBD2, né? Embora não fosse padrão para todos os montadores, quer dizer, você tinha que ter um conector diferente. No começo era um adaptador para cada montador, e às vezes a montadora tinha mais de um adaptador. Entendeu? É impressionante. Impressionante, né? Um negócio desse. Mas agora a era do OBD2 parece que está ficando para trás. Claro que ainda existe uma frota muito grande que vai continuar aí demandando manutenção. Mas aqui no Brasil a gente já tem alguns carros que circulam com aquele sistema de Security Gateway que é da Stellantis, né? Do grupo Stellantis. Mas isso é a ponta do iceberg, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho aí dessa perspectiva para o reparador, que cada vez mais vai ter dificuldade de acessar as informações necessárias para o diagnóstico, e esse desafio não é só do reparador, é também de vocês, no sentido de tentar encurtar esse caminho. É um desafio grande, realmente. O grupo Stellantis, em 2017, alguns hackers, que a gente não sabe de onde que vieram esses hackers, né? Sempre tem boatos no mercado, mas os hackers invadiram um carro da Jeep nos Estados Unidos e conseguiram fazer operações com esse carro. Conseguiram acelerar, frear, tocar a buzina, ligar, desligar, tudo remotamente. Então eles provaram isso tudo através do sistema de multimídia da Jeep, que é do Grupo Stellantis. O Grupo Stellantis é Fiat, né, basicamente. O mais conhecido nosso é Fiat e Jeep, mas tem hoje Citroën, Peugeot, etc. Sem querer te interromper, mas só para entender. Eles entraram via multimídia. Multimídia através da internet. E conseguiram acessar a eletrônica do veículo. Exatamente. Entraram via multimídia, que era conectado na internet. E aí tinha um problema de qualidade. Na verdade é o seguinte, em vez de corrigir o problema da qualidade do veículo, falaram, vamos colocar um módulo que eles chamam de Security Gateway, o SGW, que é um módulo de segurança, é um portão de entrada, um caminho de entrada para a segurança do veículo. Na verdade, existia um problema de falta de qualidade do veículo, claramente. O veículo tinha problema de qualidade e os hackers entraram naquele veículo. Ou falta de qualidade, ou foi deixado algum jeito deles entrarem, sei lá o que foi, porque as outras montadoras também têm isso e, no que eu saiba, não teve nenhum outro problema. Mas isso ocasionou, ele disparou um movimento muito grande das montadoras falando, nossa, temos que colocar segurança maior nos nossos veículos, etc., porque os hackers vão entrar, eles podem fazer... E realmente, se você não tiver segurança, se você tiver um sistema multimídia que não tem qualidade suficiente para te dar proteção, ele vai dar problema. Mas isso ocorre em qualquer coisa no mundo. Se você não tiver um avião com segurança suficiente, o avião vai cair, né? E isso eles invadiram. Com essa, vamos dizer... A gente fala, vou usar uma palavra, desculpa, com esse argumento de que tinha problema de segurança e não problema de qualidade do veículo, foi colocado esses módulos no veículo, o SGW. E isso já está espalhando no Grupo Stellantis. Já tem aqui no Brasil no Fiat Strada, Fiat Toro, Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander, deve ter outros aí também, eu tenho a lista aqui, depois a gente passa até... Mas desde 2019 isso vem sendo colocado.
Então é um firewall, vamos dizer, entre aspas, né? Firewall normalmente é uma coisa mais sofisticada do que isso, porque é uma coisa meio grosseira colocar esse módulo. No início, esse módulo foi colocado num lugar muito fácil de acesso. E nós, da indústria de equipamento, achamos um jeito de deixar o nosso cliente acessar o veículo para testar o veículo. Mas me permita um parêntese aí, porque tem gente que nos assiste que não é do mercado, não é operacional do mercado, é mesmo o consumidor final, dono de carro, né? Quando você fala nesse módulo de segurança, ele impede não apenas a entrada do hacker, mas também a entrada do mecânico. Ele impede que o mecânico acesse os dados do veículo e faça o diagnóstico do veículo. Eu costumo dizer que, então, para o dono do carro, já que nós temos o dono do carro aqui, você vai comprar um carro, eu vou dar um carro que tem um gateway, vai comprar um carro mais vendido do Brasil, Fiat Strada. Você quer morrer fazendo manutenção nesse veículo na concessionária? A gente sabe que ninguém quer fazer manutenção o resto da vida na concessionária. Aí até indo um pouco num parênteses, no Brasil cerca de 85% da manutenção é feita em oficina independente. Na Europa e nos Estados Unidos esse índice gira em torno de 70%. Ou seja, a grande maioria esmagadora dos donos do carro quer levar no mecânico dela. E as pesquisas que tem de mercado indicam por que ele quer levar no mecânico. Porque dizem os donos do carro, não estou inventando isso, a concessionária cobra caro. A concessionária quer só vender peça, a concessionária não conserta meu carro, porque ela só quer trocar peça. E no meu mecânico eu confio muito mais no trabalho que ele faz, porque ele conserta meu carro e não fica trocando peça. Porque hoje as montadoras, com a queda de imagem e também com a entrada de novos players no mercado, principalmente os chineses agora com os elétricos, e as montadoras estão assustadas, porque eles estão vindo muito forte, com veículos excelentes, e não estou defendendo um veículo, outro, estou dizendo a realidade do mercado. Elas estão ganhando dinheiro com financiamento, adoram que você financie, e ganham dinheiro com o serviço de pós-venda e com a venda de peça. A venda de peça é uma grande receita. Se você leva no seu mecânico independente, ele vai comprar peça no aftermarket, que a gente fala, que no mercado independente, que pode ser até a peça original, mas não via montadora na concessionária. Mas esse módulo, só voltando ao módulo, ele é uma caixinha que ele impede que você conecte o equipamento de diagnóstico no veículo e faça o diagnóstico. Então você vai comprar um carro, um Fiat Strada, um Fiat Toro, se não tiver um jeito de passar por isso, de bypassar isso que a gente fala, né, passar por cima, você vai ter que levar o seu carro na concessionária autorizada o resto da vida. Você quer morrer com o seu veículo? Então eu sempre falo que essa é a pergunta que a gente tem que falar para o dono do carro. Você vai comprar um carro X, no caso é Fiat, você quer levar a vida inteira na concessionária? O dono do carro não quer levar na vida inteira na concessionária. E nós, para conseguirmos passar isso e dar acesso ao mecânico ao diagnóstico do veículo, aos dados do veículo, a gente pôs um cabo, ele desconecta o cabo desse módulo, conecta o nosso cabo e com esse cabo você consegue acessar os dados do veículo. Isso não é só a Alphatest, todos os outros fabricantes de equipamento fizeram isso, tá? O grupo Stellantis, Fiat, Jeep e outras, o que eles estão fazendo? A gente costuma até tirar um pouquinho de uma gozação, né? Eles sofisticaram o sistema. Então agora o módulo está sendo colocado num lugar mais difícil de acesso. Então ele ficava num lugar muito fácil de acesso, era fácil de desplugar, desconectar o cabo. Agora eles estão colocando o módulo lá no meio do painel, em lugares de difícil acesso. Isso torna o trabalho do mecânico mais difícil. Então provavelmente o mecânico vai ser obrigado a cobrar um pouco mais caro do dono do carro. Então a gente já sabe, o carro que você vai comprar que tem um SGW, Security Gateway, um carro da Fiat, da Jeep no Brasil, que são as duas marcas, as duas únicas marcas que tem isso, ele vai custar mais caro provavelmente reparar, porque o mecânico vai ter que desmontar o painel. Então a sofisticação que eles estão colocando é colocar a caixinha num lugar mais difícil de acesso. Eu acho um pouco tosca essa sofisticação, mas é uma sofisticação, entre aspas, né? É para dificultar a vida do mecânico no final. Exato. Bom, nós estamos conversando aqui com o Clóvis Pedroni Júnior, da Alphatest, e essa questão que ele tratou aqui, nós vamos abordar isso no próximo bloco, diz respeito não à marca XY Stellantis, mas na verdade diz respeito à liberdade de escolha do consumidor. É um direito do consumidor escolher o estabelecimento em que ele vai fazer a reparação do seu veículo, do seu celular, da sua geladeira, não é? Então, esse é um assunto muito importante e nós vamos conversar no segundo bloco sobre o desdobramento. Você vai ver que vai piorar. A gente volta já.
somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim, o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta no Diálogo Automotivo, hoje ouvindo Clóvis Pedroni Júnior, diretor-presidente da Alfa Test. Clóvis, como você mesmo colocou aí, o SGW é um sistema que você disse que é mais tosco, é uma coisa um pouco... Vamos dizer que ela está em estágio inicial de fechar essas informações. Porque o veículo conectado, e a gente tem acompanhado essas tendências também, inclusive fora do Brasil, ele tende a levar esses dados para a nuvem, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor qual é o risco que o veículo conectado oferece ao mercado brasileiro de manutenção independente e, por tabela, ao dono do carro, que compra um carro muito moderno, certamente está encantado aí com os recursos dos automóveis que existem hoje. A gente, há 20, 30 anos, não podia imaginar que o carro seria um verdadeiro celular, um computador, né? O pessoal brinca que é um smartphone. É um smartphone. Mas, de qualquer forma, o consumidor final ele não enxerga aquele outro lado, ele não está devidamente informado sobre os desdobramentos que esse avanço tecnológico vai ter na relação dele com a manutenção veicular. Até pegando um pouco o gancho do outro bloco, né, que a gente conversou, de novo, né, isso aqui não é... Eu dei o exemplo de um grupo que está usando de uma maneira mais forte no Brasil, que é o Grupo Stellantis. Porque é um exemplo prático do que já acontece, que já né? acontece na prática no Brasil. Então, os carros da Fiat e da Jeep tem esse módulo. Se tivesse de outras montadoras, eu também daria esse exemplo. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, só estou para falar a realidade. Esse é um módulo que o grupo Stellantis, Fiat e Jeep no Brasil, em vários modelos, está colocando cada vez em novos modelos que ela está lançando, colocou para dificultar, para proteger o veículo, tudo bem. Era melhor, eu acho, melhorar o sistema de multimídia, não deixar o hacker entrar no veículo. Costuma dizer, meu sogro aproveitou a dor de dente para chorar de saudade. Né? É alguma coisa do tipo, é exatamente isso. Então aproveitou que o veículo dela foi invadido por hack e falar, nós vamos colocar um módulo, colocamos um módulo de proteção. Inclusive tem um dado interessante, porque a Europa está muito avançada nesse projeto, né, de proteção dos dados, que os donos do veículo, o direito do consumidor, isso na Europa é muito forte. Mas a Europa tem já um arcabouço de leis muito forte em relação a isso, até 2017. A partir de 2017, as montadoras, com o argumento da segurança, começou a conseguir burlar essas leis, burlar entre aspas, né, conseguir brechas para, olha, não vou atender isso por causa disso, e elas começaram a desmontar essas leis na prática, através de medidas judiciais, seja lá o que for, para dizer, eu não posso porque a segurança do veículo é muito importante. Então, abriu a porta ali para passar um monte de medidas para facilitar, para a montadora dificultar. Agora, os veículos estão ficando cada dia mais conectados, os veículos estão ficando cada dia mais sofisticados, porque veio lá da injeção eletrônica se sofisticando, agora o veículo
veículo já tem piloto automático adaptativo, que é o semi-autônomo e partindo para o autônomo, tem frenagem de emergência, tem controle e aviso de mudança de faixa, e isso é uma sofisticação, e tem os veículos elétricos chegando. E o veículo elétrico, a gente não pode esquecer, ele já nasce conectado, é que nem o jovem hoje, que ele já nasce conectado, é diferente da gente, que a gente precisou aprender a mexer com isso aqui, porque nós não tínhamos na nossa época. Eu sou engenheiro, na minha época não existia nada disso, estava começando o computador ainda, né? A juventude já nasce conectada, então quando chega nos 10 anos, isso aqui, trabalhar com celular é como a gente mudar de canal na TV há 20 anos atrás, 30 anos atrás. O veículo é a mesma coisa, ele já nasce conectado. Então ele já nasce com muita tecnologia e com os dados todos na nuvem, é o veículo conectado. Então eu costumo dizer, tem um movimento que a gente está fazendo, que é o Right to Repair, que é o direito a reparar, ou seja, nós temos que ter o direito a reparar o veículo, porque é o respeito do consumidor e respeito a um setor da economia que gera bilhões de reais de impostos e milhares de empregos, que é o setor de reparação automotiva, equipamentos e os prestadores de serviço. Agora eu já estou dizendo que nós temos que ter o Right to Connect, tem que ter direito a conectar, porque à medida que o veículo ficar lá na nuvem, em todos os dados, se a montadora colocar um firewall, que firewall é um sistema de proteção que você não consegue acessar os dados, elas vão fazer tudo sozinhas, elas não vão deixar cair nada aqui, elas já vão saber que horas está acontecendo isso, que vai dar problema, que não vai dar problema, porque com o uso da inteligência artificial e os big data, os grandes bancos de dados, você faz medidas preditivas, você já prevê o que vai acontecer, você não espera acontecer. Então, se a montadora tiver monopólio disso, nós vamos ficar amarrados. Então, amarrados na montadora. Eu falei no caso da Fiat, que é uma solução que está no nosso dia a dia, mas a gente já vê notícia, a BMW anunciando que vai começar a cobrar para acesso a certos dados, a Tesla mesmo, que é extremamente sofisticada, com os veículos muito conectados, autônomos, etc. Hoje em dia, ela consegue acompanhar tudo que acontece no seu veículo, ela já diz, uma autocura que eles falam, né? Auto-healing, que eles falam em inglês. Isso ela já faz a autocura, o veículo ele já detecta que vai ter um problema, ele já avisa o dono do carro e já faz, inclusive, se o dono do carro concordar, uma pré-order, já pede as peças e fala, você vai dia tal, em tal local, que vai estar todas as peças lá para resolver o seu problema do seu carro. Então, o mecânico, em qualquer lugar do mundo, a preocupação é mundial. Eu estive agora na Alemanha, na feira de Frankfurt, Automecânica Frankfurt, que é a principal feira do mundo no setor de automotivo, de equipamentos, autopeças, etc. E participei de reuniões mundiais com gente do mundo todo. Tivemos uma reunião lá que tinha representantes de mais de 20 países. E é uma preocupação geral desse mercado. O que vai acontecer daqui para frente com as montadoras restringindo o acesso aos dados dos veículos? Quer dizer, é realmente uma mudança muito impactante, muito disruptiva, e eu insisto para você que é dono de carro, que não é do mercado de manutenção, que está nos assistindo, desde sempre as informações necessárias para um diagnóstico estavam dentro do veículo, seja no OBD2, via conector e leitura de códigos de falhas pelo scanner, e até antes, no tempo do carburador, que se fazia diagnóstico de ouvido, ou cada um tinha a sua maneira de diagnosticar, mas o carro fornecia o diagnóstico de seus próprios defeitos. Agora, essas informações estarão na nuvem, não agora, mas num futuro não muito distante. Já estão, viu? Já estão, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Isso vai chegar com muita força no Brasil, e a nuvem, Clóvis, ela tem dono, né? E o dono, no caso aqui, é a montadora. Você não pode invadir uma nuvem, porque aí você estará hackeando. Nunca. Não tem como. Não. Né? Então, essa nuvem... Você poderia invadir tecnicamente, mas está cometendo ilegal. um crime. Você está cometendo um crime. Então, se é legal, perfeitamente legal, você colocar lá um conector de OBD2 e diagnosticar o veículo, a partir do momento que essas informações subirem para a nuvem da montadora, você não tem acesso. Agora, Cláudio, você falou um dado interessante, a nuvem tem dono. Mas os dados do veículo também têm dono. Exatamente. É o do dono do carro. Nós temos uma lei de proteção de dados. E esse é o grande debate no mercado hoje. A LGPD quem é o dono disso aí? Porque o dono do carro, os dados do veículo dele
eles pertencem ao veículo dele. Exatamente. A montadora pode ir lá armazenar lá, ter tudo, fazer, ela vai pedir autorização, a gente autoriza, né? Nós mesmos, a Alphatest, a gente está desde 2018 criando um grande banco de dados, é o Big Data Alphatest. O Big Data Alphatest já tem mais de 4 anos. Para você ter assim, uma ideia do que nós estamos falando, nós temos hoje armazenado no nosso... E todos os dados que a gente armazena são com autorização do mecânico. Eu pego os dados dos diagnósticos que ele faz, eu não estou interessado em veículos específicos, eu estou interessado na grande massa, né? No metadado, né? Aquele dado geral para ver o que está acontecendo no mecânico. Porque a gente sabe quais veículos foram diagnosticados, quais dão problema, que problema acontece, onde os locais que isso acontece, sabe tudo isso, né? Mas o nosso Big Data hoje tem quase 16 milhões de diagnósticos. É uma barbaridade. 16 milhões de diagnósticos precisa de um mecânico trabalhando de 200 anos para fazer isso, ou uma grande quantidade. Tem mais de 16 milhões de falhas coletadas, os DTCs, Diagnostic Trouble Codes, e mais de 840 milhões de parâmetros lidos. Então, com esse Big Data, a gente consegue saber tudo. Mas isso a gente usa não para impedir que o dono do carro tenha os dados dele. Eu nem tenho isso aqui nesse sentido. Não é isso que nos interessa. Mas a gente sabe tudo o que acontece. Então, alguns dados. 81,5% dos diagnósticos são feitos na injeção eletrônica. Depois, nós temos o ABS 7.2, transmissão automática 2.8. Olha que dado interessante, 84,3% dos diagnósticos são feitos no powertrain, que a gente fala, motor e câmbio. E é onde acontece a maior parte dos problemas. Agora, imagina a montadora pegando todos esses dados, tudo que acontece no seu veículo, jogando lá na nuvem e falando, ninguém mais pode ter acesso. Como que o dono do carro, no mecânico dele, se eu estou levando o carro no meu mecânico, ele quer ler os dados, ele tem que ter esse direito. Eu acho que aí vai ter muita discussão nesse sentido, mas nós temos que levar para o dono do carro a realidade. Você vai comprar tal carro, você quer morrer levando ele na concessionária, ficar com ele o resto da vida levando na concessionária? Isso é muito importante para engajar também os órgãos, as entidades de defesa dos direitos do consumidor, para que se estabeleça uma legislação, e o Right to Repair atua nesse âmbito, né? Um movimento internacional que chegou ao Brasil, inclusive voltado para informática, para celular, e a gente está entrando para tudo, né? Porque o problema não diz respeito apenas aos automóveis, sim, mas é importante envolver os órgãos de defesa do consumidor para garantir essa liberdade de escolha do dono do carro, porque quando isso for partir para uma discussão legislativa, o mercado independente vai enfrentar um lobby muito poderoso, porque as montadoras, geralmente, elas aprovam tudo que elas querem no ambiente legislativo, né? Então é muito importante conscientizar o consumidor e conscientizar esses órgãos, porque é realmente um momento decisivo para o futuro da manutenção veicular independente. Não tenha dúvida. Nós temos que levar essa informação para o dono do carro, para ele ter consciência do que ele está comprando. Porque se nós não tivermos essa força, nós temos um movimento, nós temos todos os participantes, os players que a gente fala desse setor, os fabricantes de autopeça, os fabricantes de equipamento, a indústria de reparação automotiva. Eu sou diretor-presidente da Alphatest, além disso nós participamos da AFER, que é a Aliança dos Fornecedores de Equipamentos de Reparação Automotiva, tem a Aliança do Aftermarket Automotivo, que engloba várias entidades, inclusive a AFER. Então é um movimento mundial que nós trouxemos para o Brasil para exatamente defender, obviamente, o dono do carro, o direito dele de reparar o veículo ele quiser, e os direitos do nosso setor. Nós somos um setor da economia que, perto de uma montadora, nós somos... eu sou cachorro pequeno, né? Na verdade, eu nem cachorro sou. Eu sou cachorro, eles são viradores tubarões, são empresas gigantescas. Se a gente ficar esperando só pela questão legislativa, das leis, etc., vai acontecer o que aconteceu na Europa. Eles têm as leis existiam com esse hackeamento aí dos veículos da Jeep, digo de novo, por um problema de falta de qualidade no veículo, essas leis estão sendo jogadas de lado. Isso foi dito por um dirigente da entidade lá, o presidente de uma das entidades europeias, que é a Associação dos Fabricantes de Equipamento. Ele falou para mim, que eu estive também com ele na Alemanha, em reunião com ele, ele me falou, Clóvis, a lei existe, mas a lei... Aí, se eles entram com o argumento de que é contra a segurança, etc., eles conseguem deixar a lei, então vamos suspender os efeitos dessa lei por causa de segurança. Tem um outro exemplo nos Estados Unidos. O estado de Massachusetts,
eles aprovaram uma lei, já está aprovada, de que as montadoras tinham que abrir os dados dos veículos. É o right to connect, não é só o direito de conectar o equipamento na oficina e plugar lá o equipamento e testar o veículo. É o direito de ter os dados que estão na nuvem. Porque se o dono do carro está autorizando que eu tenha acesso aos dados, eu tenho que ter esses dados. Até porque os dados não pertencem à montadora. O banco de dados é deles lá, mas o dado é do veículo, é do dono do carro. Então a briga era essa. Então eles obrigaram que as montadoras tinham que deixar disponibilizados os dados que estão na nuvem para acesso para a indústria de reparação, através das entidades lá que conseguiram aprovar essa lei. No entanto, as montadoras entraram na justiça contra essa lei, dizendo que era contra a segurança dos veículos, alegando várias coisas para não... E isso está sob júdice já há muito tempo. Isso está na mão de um juiz lá nos Estados Unidos. A gente pensa que isso acontece no Brasil, essa coisa fica parada na justiça por N motivos, algumas vezes por razões nobres, outras não tão nobres assim, mas está parado desde junho do ano passado, junho ou julho, acho que é junho do ano passado. Nós temos mais de um ano, daqui a pouco vai dar 1 ano e meio que isso está na mão do juiz. Aí as entidades americanas, a AutoCare, que é uma grande entidade americana, eu também estive na Alemanha com o Bill, que é o presidente da AutoCare, nos conversamos, nos reunimos, ele estava também nessa reunião do mundo todo aí. Ele falou, olha, Clóvis, o juiz não diz nem que sim, nem que não. Diz que está avaliando e nós não podemos fazer nada. Pediu vistas do processo. Pediu vistas do processo. Ele está olhando e ele disse nem que sim, nem que não. E eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, eu não sei. Mas é que nem ele diz, mas o poder das montadoras é muito grande. Pois é. Clóvis, para a gente encerrar, então, nós falamos aqui bastante de evolução de dados, evolução do automóvel. Fala um pouquinho da evolução dos equipamentos. Vocês me parece que já estão entrando na era da inteligência artificial. O que tem de novo aí na AlphaTest? Então, nós em 2017 começamos a trabalhar com o nosso Big Data, né? Eu lembro que foi 5 anos, né? 5 anos muda tanta coisa. Eu reuni com o meu chefe da engenharia, o Samuel, precisamos criar o nosso Big Data, porque lá na frente nós vamos descobrir o que nós vamos usar, né? Em 2018 nós começamos a coletar os dados e agora em 2021, no final do ano passado, nós lançamos uma nova linha de scanners com diagnóstico com inteligência artificial, que é a função de IA. Então, esse diagnóstico, a gente usa todos esses dados que nós temos no nosso Big Data para aprender o que está acontecendo e fazer um diagnóstico e com aquilo que a gente tem armazenado, que aconteceu já com os veículos, milhões de veículos que foram testados para os nossos equipamentos, a gente consegue, com uma precisão muito grande, já apontar as principais falhas, as prováveis falhas, aquilo que está bom. Então, o DIA é uma função extremamente inovadora, é a tecnologia mais avançada, eu posso dizer sem nenhuma arrogância, a mais avançada do mundo. Eu estive na Alemanha agora na feira, como eu te falei, e um dos grandes fabricantes de equipamento lá colocou lá no stand dele, eu devia ter tirado uma foto, foi falha minha, que ele tinha um Big Data com 1,5 milhão de diagnósticos. Eu falei, puxa, o meu tem 15 já, agora já está em 16, tenho 10 vezes isso aí, porque ele estava usando os Big Data para melhorar o software dele. Nós estamos usando o Big Data para o uso não só para melhorar o nosso software, mas para fazer o diagnóstico com inteligência artificial. E agora, esse mês aqui, nós estamos testando um novo produto, está numa operação piloto, um teste piloto aí com algum grupo de clientes nossos, onde o mecânico testa o veículo, usa o DIA para fazer o teste, se ele quiser, senão ele vai no método tradicional e ele já diz os prováveis problemas que tem, e ele pode ainda também, através do nosso Big Data e da inteligência artificial, fazer indicação das peças que têm que ser trocadas. Então é uma nova função que se chama Alpha Parts, né? Alpha de AlphaTest e Parts, que é autopeças em inglês. Alpha Parts, com a função Alpha Parts, o mecânico pode inclusive ver quais são as peças que são indicadas de serem trocadas para aquele defeito que deu no veículo dele. Então é um avanço ainda mais, diagnóstico com a inteligência artificial e indicação de peças com inteligência artificial. E ele pode já logo em seguida pedir um orçamento daquela peça. Nós estamos integrando nossa plataforma com alguns fornecedores de autopeças e você na hora já pode pedir um orçamento e fecha ou não fecha, né? Isso aí, a conectividade chegando também aos equipamentos. Conectividade total, conectividade total.
Clóvis, faltou falar muita coisa, eu queria falar com você do carro elétrico, das tendências de mobilidade, do híbrido, então qualquer dia você vai ter que voltar aqui. Ah, sim, porque o carro elétrico é uma grande coisa. Pois é, principalmente quando a gente vê que o diagnóstico é 84% powertrain, né? E carro elétrico não tem o carro, o motor não dá problema, não tem câmbio, é uma nova realidade. E no Brasil vem forte o híbrido. Aposto, você vai ver, tô falando uma coisa, que daqui 2 anos, quem não tiver o híbrido é aquela como quando o carro a álcool e a gasolina, o Flex. A Volkswagen lançou o Gol 2003, se não me engano, em 1 ou 2 anos todo mundo tinha que ter Flex. Se não tivesse Flex, o novo Flex é combustão com o elétrico junto. O Brasil, o híbrido vem muito forte. A gente vê as chinesas chegando extremamente fortes nisso. É isso aí, vamos desenvolver esse assunto numa próxima oportunidade. Eu queria agradecer muito a sua presença com essas informações muito esclarecedoras, inclusive para o consumidor final. Foi um prazer. Muito bem, conversamos assim com Clóvis Pedroni Júnior, diretor-presidente da AlphaTest. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários também. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira e eu espero por você. Até lá.